discute a literatura bioquímica. Na verdade, como a gente começa, como a gente estuda é, sequencialmente pelo nosso trabalho, os assuntos que a gente tem de interesse. Como é que a gente busca as informações, todas as informações que a gente comentou até agora aqui durante essa aula de hoje. Como é que a gente acha essas informações, como é que a gente trabalha com elas? Porque a gente deve pensar que nós temos diversos periódicos, nós temos diversos artigos, milhares de artigos sendo publicados a todo momento, durante essa aula, por exemplo, submetidos, e a gente tem que ter uma forma de trabalhar com eles, buscar eles e é, estudar o que é voltado para a gente, o que a gente necessita. Então, basicamente, essa última parte desse capítulo comenta um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que a gente faz uma pesquisa bibliográfica, como é que a gente vai atrás dessa informação. E levando em conta que a gente tem uma velocidade de publicação de artigos científicos com resultados bioquímicos a todo momento. Então, a gente tem que ter um tipo de leitura que vai ser altamente seletiva, onde a gente vai procurar ler o que é de nosso interesse. E aqui, o próprio autor, ele coloca esse ler, entre aspas, porque não necessariamente a gente vai ler aquele artigo inteiro. Na verdade, a gente vai buscar o que a gente tem de interesse, nós vamos avaliar o título daquele artigo, ler o resumo dele e ver, olha, talvez ele tenha alguma informação que eu possa utilizar no meu trabalho, e aí a gente vai buscar fazer uma leitura mais aprofundada desse tema, desse artigo. Então, o primeiro ponto é a gente fazer uma busca de um assunto específico, e daqui ele comenta, e eu acho que é algo que eu até concordo, acho que vocês também talvez concordem, quando a gente está procurando algum assunto, a gente já tem uma base, mas a gente tem que ter uma base melhor sobre aquele assunto específico. Então, o que a gente busca, na verdade, primeiramente, e o que o autor propõe também, são revisões e monografias. Porque revisões e monografias, na verdade, vão ser uma compilação de tópicos específicos daquela área que você está buscando, onde você vai poder ler e montar uma base sobre ela. Dali para frente, você consegue trabalhar melhor aonde você vai querer buscar algumas outras coisas mais específicas, por exemplo, metodologias ou resultados voltados para o que você estuda. E, basicamente, ele propõe que a gente vai ter dois tipos de revisões, principalmente. Aqui, no caso, ele trabalha mais com as revisões que as monografias. É, a gente vai ter revisões, a gente vai ter compilação de diversos fatos, onde eles vão estar sendo expostos ali, com um pouco de profundidade, e a gente também vai ter um outro tipo de revisão, que vai ser uma revisão onde vai ter uma avaliação crítica dos dados, e vai ser uma contextualização dentro daquele assunto. Pode ser necessariamente um artigo onde ele vai simplesmente dar resultados ali daquela questão, e ele vai ser contextualizado ao assunto que você está trabalhando, que pode ser diferente muitas vezes. Então, o autor aqui, ele comenta que dentro desses dois tipos de revisões, onde a gente pode estar buscando, a que propõe uma avaliação crítica dos dados, geralmente é a que vai ser mais valiosa entre as duas. E dentro dessas revisões, uma parte que a gente deve sempre buscar, às vezes, avaliar, provavelmente a gente faz muitas vezes, eu pelo menos faço isso, a gente procurar um pouco sobre a lista de referências que esses artigos de revisões trazem. Porque como ele vai fazer uma compilação de diversos artigos daquela determinada área, ele vai estar indicando a gente trabalhos significativos daquela determinada área. Então, não só isso, então a gente vai poder também estar vendo um pouco que autores trabalham com ela, que grupos científicos trabalham com aquele tipo de assunto, determinado assunto. E, bom, vai ser um ponto sempre de referência para a gente estar voltando para quando a gente tiver que escrever nossa dissertação, nossa tese, e por aí vai. E aí ele até coloca uma tabela de diversos periódicos, por exemplo, publicações de bioquímicas, você vai poder estar buscando esse tipo de revisões. Aqui eu até ressalto, eu não acho que vocês vão estar tendo meu curso, mas isso não tem muito problema. Mas ele ressalta aqui alguns que vão estar com asterisco, onde eles não vão só trabalhar com revisões, mas também artigos propriamente dito, com resultados, propondo uma pesquisa que eles estejam trabalhando e demonstrando o resultado deles. Por exemplo, alguns que a gente pode conhecer dessa lista, Nature ou Cell. Então, são outros tipos de periódicos que a gente pode estar sempre buscando para também ter algumas revisões para a gente estudar sobre. E aí, o último ponto que esse artigo, essa parte do livro é bem curta, e o último ponto que ele comenta é a leitura. Como é que a gente faz a leitura de um artigo?
A estrutura de um artigo científico ou de uma revisão, geralmente ela vai ser com uma estrutura bem fixa, não muda muito entre os outros artigos. Então a gente vai ter um resumo que vai ressaltar todos os pontos que foram feitos ali naquele artigo, da metodologia, resultados e do que eles concluíram sobre, do que eles discutiram sobre. A gente vai ter uma introdução que vai embasar toda aquela pesquisa que foi feita, claramente, a metodologia que expõe os métodos que foram utilizados para fazer aquela pesquisa, daí a gente tem os resultados propriamente ditos, e uma discussão, uma conclusão do com base nos resultados que foram encontrados naquele artigo, é, como eles se comparam a outros artigos científicos, outros trabalhos na literatura, como é que eles se comparam com os deles. E daí você começa a se tirar um pouco de conclusões do que você pode esperar daquela pesquisa ou do que ela trouxe, para a literatura científica. E assim, o autor, ele no caso, ele vai propor um certo maneira de que as pessoas geralmente fazem essa leitura do artigo científico. E eu acho que, assim, meu ponto de vista é que isso vai variar conforme pessoa para pessoa, mas eu não discordo do autor, na verdade, eu até concordo com o método que ele propõe, né? Vamos dizer assim, que a maioria de outros cientistas fazem. Primeiro, a primeira parte de uma leitura de um artigo científico, ele comenta que seria a introdução, seria o primeiro ponto de você entrar do assunto que está sendo proposto dali, você ter o seu embasamento todo para quando você chegar nos resultados, ou na discussão, você entender o que o autor espera buscar, espera entender. E depois dali, você já parte para uma discussão, no caso, para você fazer a leitura da discussão e da conclusão. O porquê disso seria que você vai entender melhor, bom, o que o autor está propondo entender e o que ele já comparou com os resultados dele da literatura. Daí em diante, o que você quer, você vai entender melhor se aquele artigo é o que você está procurando. Daí você parte para o resultado, que seria você entender melhor. Bom, eu vi a discussão dele, ele comentou que o que ele fez, comparado a outro autor, teve tal impacto. Então, daí eu tenho que entender se o resultado que ele está propondo dentro daquele artigo científico é realmente aquilo, é realmente algo impactante e se, bom, se os dados que ele está expondo são corretos, corretos de uma forma a seu entendimento, se você concorda com ele, sabe? E daí, a partir de diante, ele vai deixar meio que aberto para o resto da leitura, se você vai achar você tem que fazer, por exemplo, a leitura da metodologia, que é, na verdade, um dos pontos do artigo que geralmente é mais maçante. Ele vai ter pontos mais específicos de como foi feita aquela pesquisa, então, muitas das vezes, é, algumas pessoas não vão ler, ou simplesmente se elas vão precisar implementar aquela metodologia dentro do seu trabalho, ou uma adaptação dela, e aí você se busca. E pelo resto, seria mais uma questão de interesses específicos de cada pessoa. Na verdade, é aquilo, como eu disse, cada um de nós vai ter uma maneira de fazer esse tipo de leitura. Então, não necessariamente vai ser algo, como ele comentou assim, como eu coloquei aqui também, um, dois e três. Na verdade, a gente lê da forma que a gente preferir. Por exemplo, como o meu orientador sempre fala, às vezes, a gente faz uma leitura dinâmica do artigo, ou caso você passar o molho, ou algo assim. E daí você vê realmente se aquilo dali vai ser necessário uma leitura mais aprofundada ou não. Pelo menos eu vejo isso. E os outros pontos que ele comenta aqui, que ele ressalta, são que, bom, você vai ter outras partes também extras do artigo que vão ser, às vezes, importantes. Principalmente aqui embaixo eu coloquei, você vai ter material suplementar, por exemplo. Isso acontece em artigos que você não consegue expor tudo que você fez de resultado. Na verdade, você tem que ser altamente seletivo com o que você vai colocar ali realmente naquele paper que vai ser publicado. E o resto vai virar algo suplementar, algo que, se o leitor precisar daquilo para compreender o que foi exposto pelo seu artigo, ele vai buscar atrás, que geralmente está lá colocado na página da publicação daquele periódico. E assim, gente, mais ou menos isso mesmo. Foi isso que o autor quis expor com essa parte desse capítulo. E é isso, gente. Acabou.